Eu sou o Padre Sebastião. Eu sou o Padre Marco Antônio João. Meu nome é Andrei. Meu nome é João Victor. Eu sou o Gabriel. Meu nome é Sávio. E este é o Seminário do Bom Pastor. Bem-vindos ao documentário O Sagrado Chamado, Caminhos da Vocação. Nessa jornada emocionante, vamos adentrar o universo dos seminaristas, explorando suas rotinas diárias, formação espiritual e intelectual, bem como a importância do seminário propedêutico na busca de sua vocação religiosa. Acompanhe conosco esse relato inspirador de fé, compromisso e irmandade, onde conheceremos histórias de dedicação à vocação e como o seminário propedêutico prepara esses jovens para a sua trajetória religiosa. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar nosso documentário para que mais pessoas possam conhecer essa jornada de fé. Caríssimo irmão, esse é o primeiro episódio do documentário O Sagrado Chamado. Então, nossas atividades começam com as laudes e a Eucaristia. O nosso dia começa com a nossa preparação para todo um dia a partir da oração. Bom, ser seminarista é, antes de tudo, lutar para ser santo. O bom seminarista é aquele que luta para ser santo. E por meio dos nossos deveres dentro do seminário, nós somos convidados a nos santificar. Então são diversas as propostas que nos são apresentadas dentro do seminário e cada um exerce uma função. As minhas, no caso, são a de acolher as pessoas, de cuidar da biblioteca e agora no segundo semestre foi me acrescentada a função de escrever o livro de Atas, não é? Então, as nossas obrigações diárias fixas são, no início do dia, as laudes com a Santa Missa, né? E aquele que fica encarregado de fazer o café antes da missa prepara o café e deixa pronto, e logo em seguida tem a Santa Missa com as laudes, né? Logo em seguida vem as outras atividades que variam de segunda a sexta, não são sempre as mesmas, mas diversas atividades que se realizam após a missa, né? E depois do café. O almoço, também comunitário, e a janta, também comunitário. As partes da tarde, existem dias que ficam livres e existem dias que tem aula. E temos também dias que tem algumas aulas à noite, não é? Nós precisamos entender o seminário não como apenas um espaço, mas um tempo oportuno, um tempo rico na vida daquele que deseja fazer um seguimento a Jesus Cristo. Então, quando fui convidado a estar neste lugar de formador, entendi como uma missão. Claro que a missão de formador é uma missão que, em alguns aspectos, traz uma responsabilidade também muito grande. Estou aqui assumindo esta missão como compromisso de fé, como compromisso também de colocar a minha vida a serviço, colaborando, contribuindo para que os futuros sacerdotes que estarão a serviço da igreja possam sim fazer um caminho cada vez mais consciente, cada vez mais convicto daquilo que deseja, daquilo que almeja alcançar, que é justamente chegar a este momento de um dia dizer sim a Deus e um sim bastante consciente, sabendo que o sacerdócio não é chegada, mas sim é partida. Não há uma forma assim de escrever muito bem, porque
trata-se de uma função, um serviço que a gente vai prestando, e eu vejo como uma soma, junto com o padre Sebastião, que é o reitor, e uma forma também de não se deixar o seminário sozinho, ou os seminaristas, às vezes sem a presença da gente como padre, na maior parte dos momentos e do dia, nos acontecimentos da semana, do mês, a gente está sempre o máximo presente aqui. Desde que Dom Luiz me fez essa proposta, eu decidi e percebi o seguinte: são 24 horas por dia, não me importava se seria um ou se seriam 4 seminaristas, para que a gente pudesse se dedicar para criar o meio, a condição de cada um desenvolver a sua vocação e formular sua resposta no dia a dia para o segmento do chamado de Deus. Bem-vindos à Farmácia Trevo, onde cuidamos do seu bem-estar com carinho e dedicação. Aqui na Farmácia Trevo você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para cuidar de si mesmo e da sua família. Farmácia Trevo, nosso jeito de cuidar é ainda melhor. Faça seu pedido 28 99923 0693. Com a força do aço e a beleza da arte, a Serralheria Farmetal ajuda você a construir melhor. Nós temos disciplinas básicas, né, que são reforços do ensino médio. A formação no propedêutico tem a intenção de nos preparar para a segunda etapa formativa, que é o discipulado, né, e no qual nós fazemos a faculdade de filosofia. Então, nós temos como disciplinas de estudo história, geografia, filosofia, língua portuguesa, e isso para a filosofia. Temos também matérias que nos ajudam a aprender mais sobre a igreja, né? Por exemplo, doutrina social da igreja, Sagrada Escritura, liturgia que nós tivemos, então o fundamento da vocação, que nos ajudam a entender melhor sobre a igreja, né? Porque uma vez que nós não somos tão bem formados, ou na família ou na comunidade de base da qual nós viemos. E a formação espiritual, nós temos, uma leiga que nos forma, ela é formada em teologia e também especializada na espiritualidade ignaciana, ou seja, espiritualidade proposta por Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, que viveu lá na Espanha. E essa proposta de Santo Inácio nos faz olhar para dentro de nós e trazer a nossa realidade para a oração. É claro que pautado sobre a Sagrada Escritura, um texto bíblico, né, que é proposto ou que nós escolhemos, mas trazendo sempre a nossa realidade para a oração, com a intenção de discernir, né, a nossa vocação. Para mim, é de uma grande importância para o desenvolvimento humano e o que eu almejo, o sacerdócio no serviço de Cristo. Quando entro no seminário, eu sei que não estou pronto, então cada aula e cada matéria que vou aprendendo a cada dia é uma forma já de me formando e conhecendo também Cristo, né? E conhecendo também a Santa Igreja, uma forma de aprendizado e de aprender. Também o conhecimento também é muito importante, da mesma forma espiritual. As principais responsabilidades, penso eu, que é justamente esta oportunidade de refletir o processo formativo e estar não somente focado aqui, nesta etapa formativa, mas entender o processo como todo. E sabemos que entender o processo como todo é perceber que aquilo que o jovem hoje apresenta pode ser algo que talvez tenha que ser trabalhado, ajudado, mas que se neste momento não for percebido aquela realidade, aquela situação, talvez possa trazer consequências no futuro. Então, a responsabilidade maior, penso, de um reitor ou de um formador, no nosso caso, né, eu, Padre Marco, então é justamente entender
que nós estamos cuidando de vida humana. E é esta vida que está se preparando para se entregar, para se doar em prol de outras vidas e de muitas vidas. Então, a serviço da igreja. Então, esse jovem que hoje está começando, mas que traz um desejo no coração, traz um sonho, e que esse sonho não somente seja algo assim, tão imaginário, mas que ajudemos esse jovem a pisar na realidade da vida. Então, penso que a responsabilidade maior do seminário e na minha missão como formador é ajudar esse jovem a entrar de fato naquilo que ele mais almeja, que é fazer o caminho de seguimento a Jesus e se configurando ao Mestre Jesus. Presença, olhar, ajudar a perceber as necessidades, estar junto, correr atrás para conseguir meios, formas e dividir com o reitor na função dele aquilo que é necessário para que tudo dê certo. Nada mais do que isso, não. Esta é a Padaria Trigo da Terra. Nossos produtos são feitos com ingredientes selecionados e com carinho que só a Trigo da Terra pode oferecer. Todos os dias oferecemos uma deliciosa seleção de produtos frescos para agradar o seu paladar, cultivando a felicidade em cada mordida. Trigo da Terra, levando a você as melhores sensações. Faça já o seu pedido. 28 999 62 30 32. Temos na quarta-feira, na parte da manhã, o esporte, né? Que geralmente a gente vai caminhar, ou é futebol, vôlei. E também temos as folgas, né? Que a gente vai para casa visitar a família, que geralmente são 4 ou 5 por ano. Sem contar as férias de julho que a gente acabou de chegar. As viagens, assim, para algumas comunidades, eu considero um momento de lazer, pois é muito bom a gente estar com a comunidade. Geralmente a gente visita pessoas, então isso para mim é considerado lazer. História do seminário, nós sabemos, hoje o seminário já está caminhando para os seus 36 anos de existência, né, aqui na Diocese de Cachoeiro. E é uma história longa e uma história rica de contribuições, de colaborações. Então a gente vai escutando assim pessoas narrando, né, hoje como se encontra o seminário, o prédio em si, e não somente o prédio, mas todo o processo formativo desta diocese. Ela hoje está concretizada, essa formação, não levando em consideração somente o presente, mas trazendo toda uma história neste processo formativo. Quantas pessoas foram colaborando para que hoje pudéssemos dizer assim, o processo formativo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim é um processo que leva em consideração a realidade pastoral, espiritual, humano-afetiva e as dimensões que nós compreendemos da vida do ser humano. Então, é retomar. E hoje, olhando para a história do seminário, nós percebemos que quantos padres colaboraram e continuam colaborando com o seminário. Então, quando o bispo me pediu que assumisse o seminário, eu disse a ele, olha, o que o senhor deseja do seminário? E aí ele justamente colocou essa dimensão. Desejo que o seminário, que o propedêutico possa formar homens de fé, homens de Deus. E ali eu entendi que o estar aqui não é um mérito,
não é uma forma de me colocar melhor, mas uma responsabilidade muito grande. Porque aqui eu estou em nome da igreja. Em nome de uma igreja que segue o Concílio Vaticano II, todas as orientações do Concílio Vaticano II e abraça de forma afetiva e efetiva todas as orientações do Papa Francisco, como sucessor de Pedro, sucessor legítimo de Pedro. Eu digo o seguinte, nós tínhamos seminaristas sendo formados em Juiz de Fora, no Seminário Santo Antônio, arquidiocesano de Juiz de Fora, ou alguns outros no Seminário Bom Jesus, em Aparecida do Norte. Chegou, se não me falha a memória, em 1986, uma decisão ou uma definição de que as dioceses, dentro de suas províncias, fossem capazes de formar o espaço, as condições para a formação dos novos futuros presbíteros, né? Para dar condições a essas vocações. Já não mais aqueles grandes seminários regionais que às vezes abrigava um número muito grande de seminaristas e vindo de todos os lugares. E assim brotou nessa necessidade, junto com a sede provincial, que é Vitória, que já tinha o Instituto de Formação, tanto de filosofia como teologia, e como Dom Luiz sempre falou e como é tratado pela igreja, o seminário é o coração da diocese, onde novos padres aparecem ou podem acontecer das vocações bem amadurecidas e que conseguem dar suas respostas até o fim. Muito interessante, porque nesses anos todos nós já temos mais de 30 padres aqui formados, passados por essas casas, e 2 bispos. Então isso é de um orgulho muito grande do serviço que se presta para a igreja, né? E nesse início a filosofia funcionava em Cachoeiro. Padre Tatagiba foi o reitor e o iniciador de tudo aqui nessa parte da filosofia. Com os tempos passando, as necessidades foram se fazendo e hoje tanto filosofia como teologia funcionam em Vitória. Na casa que nós temos em Cariacica, que se dá o nome de Seminário Maior São João Maria Vianney. Caríssimo irmão, encerramos agora o primeiro episódio de O Sagrado Chamado, onde exploramos a rotina diária dos seminaristas, suas atividades e obrigações, bem como o enriquecedor processo de formação espiritual e intelectual dentro do seminário. Conhecemos a importância da figura do reitor, suas responsabilidades e a história do seminário propedêutico da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Mas nossa jornada não termina por aqui. No próximo episódio, mergulharemos na dinâmica dos relacionamentos entre os seminaristas, sua interação com os mentores e líderes religiosos e os desafios que enfrentam em sua formação. Venha conosco continuar desvendando os caminhos da vocação religiosa.